faz sentido? Faz completamente, sim. Agora já mais consciente destas coisas, já conseguiria ter percebido o que me aconteceu. Não foi em Auschwitz, vou explicar, foi no cemitério judeu em Praga, e eu nem sequer sim. As pessoas com quem eu estava depois foram a Auschwitz e eu recusei essa viagem e não fui, depois da experiência que tive só no cemitério judeu em Praga, que tem uma capela de homenagem às pessoas que ali morreram, que é uma capela quase sem nada, que só tem nomes escritos em hebraico e tem uma voz que está permanentemente a dizer os nomes. É só isso que está lá dentro, não está lá mais nada. É uma instalação. É uma gravação que diz os nomes, e esses nomes também estão escritos nas paredes. E eu simplesmente entrei ali dentro e senti, não sei explicar bem, senti um murro no estômago, senti uma aflição, tive um ataque de choro, tive que sair de lá. E depois, mais tarde, a maneira mais certa que eu encontrei para descrever foi, eu tive um contacto com isso que tu estavas agora a explicar, sentia-se isso com ali. Leviathan, sim. Sentia-se, sim. E era uma coisa que eu nunca tinha, acho que é mesmo, é como tu estás a dizer, é fora do que nós conhecemos, não é? Quer dizer, felizmente, não é? Mas foi uma experiência muito, muito forte. E tem exatamente a ver com isso tudo que estás a explicar agora. Ou seja, é como se de repente o mal atinge uma dimensão que já não é mais política, acabou, aquilo não tem nada a ver com pessoas que não gostam de outras pessoas. Sim. Não tem a ver com antipatias ou sequer ódio entre pessoas, pois não. Porque não. O ódio entre pessoas ainda é uma corrente humana, não é? Uhum. É quase, eu vou arriscar, é quase como se o mal atingisse finalmente uma dimensão cósmica. Isso que estavas a dizer das pessoas, e aquela capela, aquele sítio, só tem mesmo o nome das pessoas, ou seja, é mesmo um confronto entre a pessoa. A pessoa. Uhum. Uhum. E eu penso que é isso. Mas quando tu dizes que a capela só tem nomes das pessoas, como é que é? As capelas não têm, mas não têm altar? Não tem nada, era uma capela, mas não tem nada agora lá, se bem me lembro, já foi há alguns anos. Mas de facto era um sítio despejado sem nada, e os nomes estão escritos desde o teto até, as paredes estão completamente cobertas com os nomes escritos em hebraico. E a voz diz os nomes, diz Ana Maria, não sei o quê, não sei o quê, Johan, não sei quanto, e está sempre a repetir os nomes. E essa coisa do confronto da pessoa, como se estivesse ali a afirmar a pessoa perante essa força. É isso. Esse é o ponto. É isso. E é isso que me fez... Não escorregar, não deixar o nome escorregar entre os nossos dedos. Daí que tu tens uma letra no David Sylvian que diz I want to spell their names correctly. É isso. Eu quero soletrar, aparentemente soletrar os seus nomes corretamente tem um enorme poder contra a super coisa. Sentem o que eu quero dizer? Só soletrar os seus nomes corretamente, porque é como rebatizar. Até estou toda arrepiada agora. É como que pelo poder do nome, vocês lembram-se, e o verbo fez nascer as coisas. Pelo poder do nome, tu voltaste a rebatizar essas pessoas do mundo dos espectros de novo para a humanidade. São resgatadas para o barco humano pelo poder da entoação do nome. Quer dizer, o nome dessas pessoas como mantras de salvação. Quer dizer, estamos muito para além de questões de religiosidade linear. Estamos neste momento em que a super coisa que odeia pessoas avançou e destruiu todos e tudo. Em Praga, em Varsóvia,
E é incrível porque essa capela basicamente é nada, quer dizer, nem vou usar o termo minimalista, mas é nada, tem os nomes em hebreu e tem uma gravação que repete, ou seja, está constantemente a invocar esses nomes. Incrível. É incrível porque, repara, as pessoas não têm que ler toda esta ideia. Foi neste sítio? Alexandre Mel ficou sem som. Ok, isto é o cemitério de Praga. Sim. É incrível como o instinto para a luz, o instinto para a verdade, que não precisa de ser articulado de forma erudita, faz com que os conceptualizadores, mas pode haver todo um rabi por trás disso, ou toda uma sabedoria judaica, faz com que os conceptualizadores da Capela de Praga digam, esta é uma missa cujo texto sagrado é os nomes das pessoas. Vê bem o extremo. Não sei se consegues ligar o teu som, Alexandre Mel. Paula Mota, queres-te juntar a nós? Não sei se a Paula Mota se pode juntar a nós. Sim, sim, sim. Ok, portanto, obrigado. Esta é uma missa. Estava a tentar encontrar uma imagem do interior. Penso que era esse sítio. O sítio é esse, sim. Uhum. A Paula Mota também esteve lá e ela pode ligar o microfone se quiser. O filho de Iracema esteve em Auschwitz. A percepção científica do mal foi... A Paula Mota está aqui, mesmo à minha frente. Olá, Paula. Olá, Paula. Tu não tens o telefone ligado, pois não? O telefone, desculpa, o microfone ligado. Já... Estou. Sim, sim. Sim, André. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Tu também estiveste nessa capela. Estive e quando estava a ouvir a Alexandra, um pouco de mim voltou lá. Pronto, há sítios que nós nunca iremos esquecer, e para mim esse foi um deles. Ou seja, aquilo não é um mero lugar, não é? Porque nós falamos nisso e isso é. Isso, há uma gravidade, há um peso, não é? Aliás, eu antes de estar naquele sítio sempre pensei que poderia um dia ir a Auschwitz, que iria gostar de lá ir, e desisti depois disso. É uma sensação, tive uma sensação muito, muito, muito estranha e muito intensa. Aquilo era, há bocado referiste que era como se fosse um mantra, e sim, foi o que me pareceu. Qualquer coisa mista de sofrimento e de muito sofrimento e ao mesmo tempo de não fazer esquecer, para não se esquecer nunca. Mas é incrível, porque repara, a função de Gabriel na tradição, não sei se é necessário terminar. A função de Gabriel na nossa tradição é aquele que não se esquece dos nomes. Pois, foi essa a sensação que eu tive. Mas o sofrimento, aquilo que eu senti foi de tal ordem tão intenso que eu comecei a ficar agoniada. Exatamente, também senti agoniada, esqueci-me. Agoniada, sim. Eu ia com a minha tia
e simplesmente agarrei-lhe a mão e disse-lhe, olha, eu tenho que sair daqui porque senão eu vou vomitar, porque a minha vontade é de vomitar, eu não consigo estar aqui. Eu compreendo tudo isto, sei muito bem pronto, sei no meu íntimo o que é que isto tenta, que mensagem tenta passar, mas eu não suporto, não consigo, é aflitivo. Portanto, aquilo tem umas escadinhas, desce-se e depois as paredes é uma sala vazia, com os nomes todos lá escritos, e tive que sair e vim para cima e andei um bocadinho lá fora no cemitério e acalmei-me um bocadinho mais aí, mas aquilo foi uma sensação mesmo muito, muito, pronto, ficou em mim, e depois disso disse que estava fora de questão ir a Auschwitz, porque senão eu acho que dava-me qualquer coisa má. E pronto, quando ouvi a Alexandra, eu digo assim, nossa, não fui só eu, ainda bem que pronto. Ok, portanto, vem o que é que eu quero dizer. O que eu estou a tentar partilhar é que quando a Paula Mota diz, quando eu ouvi a Alexandra, não fui só eu, o que é que nós sabemos sobre a ciência? A ciência não é subjetiva. Estes são os nomes na parede, não é? Sim, sim. Grunbaumova, Grunbergerova, Malvina, Maximilian, Karel, Rudoleina, Goldschmidt-Tova, Matilda, Gorge, Morik. Bem, quer dizer... Quando Alexandra Mel tem uma reação psíquica, física, emocional, mental, num sítio que coloca o problema, quer dizer, há uma força coisificadora à frente da nossa cara, e Alexandra tem uma reação. E a Paula tem a mesma ou próxima reação. Quando se diz que eu agora vou recuar para avançar de novo. Desculpa, Paula, e depois o que aconteceu? Tu passou daí uma hora, daí uns minutos, quer dizer, o que é que acontece? Olha, porque depois... eu nunca tinha tido nada assim. Porque foi Ninguém uma estava coisa... à espera de falarmos hoje da Capela de Praga, pois não? É verdade. Pois é é. verdade. Diz, Paula, desculpa. Eu nunca tive nada assim, porque aquilo foi uma mistura de agonia com uma aflição enorme. Como é que eu ia te explicar? A aflição não era só minha, era qualquer coisa, eu não sei explicar isto muito bem. Exatamente. Ou seja, não era propriamente eu, mas era como se eu tivesse... Como se aqueles nomes todos, se aquilo tudo fosse uma coisa só, me caísse tudo em cima. A sensação é muito estranha. E aquilo é tão poderoso que... Ou eu não estava bem na altura, mas eu acho que não. Acho que aquilo é... Paula, aconteceu-me exatamente a mesma coisa, revejo-me muito bem no que estás a dizer, senti a mesma coisa. A globalidade Sim, portanto, é uma força exterior, tu tens noção de que é exterior a ti, porque eu cheguei lá, estava muito bem disposta, eu estava de férias, exato, com não amigos, estava a contar nada. E estava a passear e estava a ver coisas e estava bem disposta, estava mesmo bem disposta e Praga, e repara, Praga é uma cidade musical, é uma cidade artística. É lindo, é tudo nem, lindo. Nem tudo é gótico, nem tudo é gótico. Foi das cidades que eu mais gostei. Foi das cidades que eu mais gostei de ver. Não, qualquer coisa acontece ali de um momento para o outro, como um estalar de dedos. E eu senti assim um baque.
É qualquer portanto, coisa sobre nós, cai em cima de nós. Eu não... pois, é clássico, é trágico, é a matéria É de que a como se literatura... estivesse a É a aproximar de matéria, uma chama, mas não era uma coisa boa, não é um calor bom. É como se uma de chama repente negra, uma chama negra. aproximas-te demais de uma coisa que te queima, que te agride, não é? Que te Exato. magoa. É aquela mistura do sofrimento e da lembrança ao mesmo tempo, mas é um sofrimento... bem, pronto, não tem explicação. É grandioso, pronto, não se consegue explicar. Não se consegue explicar. Mas também não vi mais ninguém assim, atenção. Não, Pois, lá está. Mas repara, quando dois seres têm a mesma reação, Alexandre Melo e Paulo Mota, que eu não tinha a mínima noção, mas quando dois seres têm a mesma reação involuntária e não é uma escolha, e é comparável, não quer dizer a mesma para não normalizar nada, mas é comparável, então nós temos este grande problema, que é um dos grandes problemas da hierarquia, que é, e agora vou recuar para avançar, transmitir à humanidade uma percepção científica do mal. Quando estamos perante o grande coisificador, portanto, nós no encontro, eu não gravei o princípio do encontro, por algum motivo, nós no encontro começámos por dizer que Cristo é para o Ocidente a super pessoa. Por onde ele passa, as cerejeiras florescem. Por onde ele passa, o chão seco torna-se verde. A terra queimada dá fruto. As mulheres estéreis engravidam. Os espinhos negros em torno da torre retrocedem. As rosas florescem. Cristo é sempre aquele que faz florescer. Muito importante percebermos esta dimensão da opulência de Cristo. Nós temos imagens de Cristo como a super pessoa, porque reparem, eu falo agora para mim, é um problema de comunicação. Eu, para conseguir comunicar com muita gente, eu tenho que encontrar lugares antes da árvore semântica das coisas, do espírito se ramificar demais. Eu tenho que ir um pouco para trás para encontrar os nós. Então eu encontrei esta coisa. Bem, há uma super coisa que odeia a humanidade e há uma super pessoa que ama a humanidade e a quer trazer para si. Essa super coisa, eu só estou a recapitular para ficar gravado, pelas outras pessoas que não estão presentes. Essa super coisa é Leviathan, é Satã, é Maracara, é o grande crocodilo. Os egípcios têm um símbolo para isso, etc. Ele é uma espécie de... Essa força é uma espécie de inversão de Micael. Os deuses usam o termo Samael. Mas não é que seja um arcanjo ou uma entidade consciente, nada disso. É só uma corrente. É um problema. O universo tem este problema que ainda não resolveu. Tem que ter cuidado com as palavras. E uma das coisas que a super coisa coisifica, ela é como uma medusa que transforma os marinheiros em estátuas de pedra. Ela é como, alguém se lembra na viagem de Chihiro, os pais, ao se deixarem aproximar demais do muito apetecível, e muito apetecível, come on, nós somos pessoas tão vivas, nós sabemos o que é apetecível, mas a partir de um certo grau de proximidade do muito, muito apetecível, eles transformam-se em porcos. Os pais da Chihiro, eu não sei se a nossa realizadora consegue uma imagem dos pais da Chihiro transformados em porcos. Não corre bem para os meninos que vão com o Stromboli, ou Stromboli, que é o chefe do circo que leva os meninos para a Ilha dos Prazeres. Transformam-se em... É uma ilha... Ok, bem, coitadinha da Chihiro. A Chihiro é esta menina que está aqui de costas.
Os pais, uma coisa é tu aproximar-te do apetecível, e pronto, nós somos criaturas terríveis, todos estão aqui presentes, somos, e é isso que eu gosto neste grupo, é porque isto é um grupo de santinhos. Isto não é um grupo de pessoas bem comportadas, isto não é um grupo de idiotas. É um grupo de pessoas com paixão. Portanto, isso é uma coisa que eu realmente quero proteger, é a capacidade para a paixão. Física, emocional, mental. Sim. Mas aqui temos um outro problema, que é, aconteceu ali uma coisificação. Portanto, a fronteira entre a super pessoa e a super coisa, eu não sei se a nossa realizadora nos consegue uma imagem dos meninos que se transformam em burros no Pinóquio, lembram-se deles? É sempre reparem, tu tens a fronteira entre a super pessoa, o Cristo, e a super coisa, o anticristo, mas o anticristo é um intelectual, o Leviathan, ou Satã, essa fronteira é elástica, mas compete, e agora para o nosso trabalho mais profundo de análise do planeta, compete ter um olho clínico para eu estou a ver a super coisa aproximar-se. Eu sei que a partir dali é a super coisa. A partir dali eu não estou mais a fazer política internacional. A partir daquele ponto eu não estou mais não estou mais a reclamar segurança territorial. A partir daquele ponto eu até posso ter contexto, eu posso dizer, isto é para uma questão de segurança territorial, a própria NATO pode inventar as desculpas que quiser, existe uma coisa chamada Projeto Condor, na qual as forças americanas colaboraram com... Não tires esta imagem, Mel, por favor, obrigado. No qual, não sei se vocês conhecem o Projeto Condor, mas basicamente as forças americanas patrocinaram assassinatos em série de revolucionários de esquerda em toda a América Latina. E os generais tapioca das Repúblicas das Bananas, e claro, porquê? Porque ninguém consegue falar com ninguém. Ninguém consegue, toda a gente tem uma barriga enorme e toda a gente tem um umbigo que consegue ser ainda maior que a barriga, e então ninguém fala com ninguém. E portanto o Brasil, o Panamá, o Equador, as Honduras, a Venezuela, a maior parte dos partidos dos países da América do Sul alinhou com o Projeto Condor. Não é uma invasão de um território, mas é um jogo que leva ao assassinato sistemático de todas as pessoas de esquerda ou de extrema esquerda na América Latina entre 1960, vá lá, finais de 60 e 1900 e não sei quando é que acabou, acabou em 79, 80, 85 talvez. Conhecem a Operação Condor? Eu não sei se o próprio Che Guevara não foi uma das vítimas da Operação Condor, especificamente. Portanto, não é uma invasão, é uma interferência. A partir de um certo momento, a coisa já está de novo, não mais no baixo astral inferior, que é o lugar onde essa coisa se movia, mas já conseguiu escapar e se instalar no córtex reptiliano de centenas e centenas e centenas de, no caso da Operação Condor, operativos da CIA, e no caso da invasão da Rússia, homens magníficos com 19 e 20 anos de idade, rapazes magníficos, deviam estar a jogar ténis e a fazer cinema e a desenvolver novas formas de permacultura e de semear, e que vão ter os seus córtex reptilianos invadidos pela coisa. E eventualmente, obviamente, fações do exército, fações do exército ucraniano também.
E isto não tem... Reparem, no caso do Pinóquio, que é esta imagem que vocês estão a ver, ou no caso dos pais porcos que se transformam em porcos, no caso da Chihiro, é o princípio do prazer levado a um ponto, o princípio do prazer levado a um ponto em que a coisa não é a coisa masculina da morte e da destruição, é a coisa feminina, digamos assim, da dissolução da identidade na matéria. O problema do prazer, seja cocaína, heroína, álcool, sexo, açúcar, chocolate, whatever, e o prazer pode ir para zonas tão estranhas. Eu quero que as pessoas, eu quero termos um buffer em relação ao óculos de realidade virtual. Eu acho que nós devemos ter cuidado com a Meta, isto é, ok, Meta, vem cá, ok, muito bem, não tem nenhum problema, ninguém tem que demonizar o Facebook ou Meta ou os óculos ou a realidade virtual, ou nós podemos entrar em sítios magníficos com óculos, mas é preciso muito cuidado, porque o prazer é uma coisa sticky, ele cola-se e depois, quem és tu? É preciso um solvente. Nestes casos é o princípio do prazer, mas no caso do que nós temos neste momento no coração da Europa, que é mais ou menos, escuta, é mais ou menos a 3 dias de carro de onde tu estás neste momento. Não é o princípio do prazer, é Thanatos. E eu, se tivesse que alinhar com uma força obscura, iria obviamente para o princípio do prazer, não é só porque dá prazer, mas é porque it's girlish, é o universo da mãe nos seus aspectos primitivos, porque a sexualidade e o prazer sempre são afirmadores de vida. Não sei se concordam comigo, sempre são afirmadores de vida. Agora, esta necrofilia militar que vocês veem no ar não é afirmadora de vida. É afirmadora de que Deus existe, e eu vou-me aproximar de Purusha, acompanhem-me aqui, eu vou-me aproximar de Purusha, do centro de um sistema. Portanto, nós vimos que há Purusha e Prakriti. Prakriti é o movimento universal que arrasta consigo o físico, o etérico, o emocional e o mental. Prakriti não tem o seu centro, não é capaz de gerar centro. Ela é substância universal belíssima, em movimento. E para a Prakriti tem uma coisa, como está imiscuída pela deusa, isto é, a substância universal tem Sofia, digamos assim, miscigenada na sua natureza. Esta Sofia, que os gnósticos dizem exilada, eu acho que ela é só metodologicamente separada, é só separada por método. Esta Sofia está em busca do seu bem-amado. Portanto, as forças da história, as forças políticas, as forças militares, os sistemas ideológicos que se vão alternando, a dialética que faz a história, move-se, mas tem que ter atenção porque há um movimento em busca do amado que é o movimento vida, que eu chamei a forma correta de nos aproximarmos do centro, René Guénon, e há um movimento em torno do centro que é morte, que é toxina, que na minha opinião é a sombra da tradição primordial e obviamente a loja negra está nesse sítio, claramente. Portanto, há uma boa maneira de te aproximar de Deus e há uma má maneira de te aproximar de Deus. Isto é válido. Até uma estátua de Nossa Senhora pode ser boa ou má. E não depende, como vocês sabem, estou sempre a fazer a mesma anedota, tenho que renovar o meu mas não depende, claro que não depende de Nossa Senhora ser estrábica ou não ser estrábica. A maior parte das Nossas Senhoras que nós compramos em Fátima são estrábicas. Mas porque eles não acertam com o pincel nos sítiozinhos dos olhos dela e ela fica já com ar omnisciente, porque tem um olho um bocadinho para o lado, mas são Nossas Senhoras estrábicas. Mas não, please, não depende disso, não depende disso. Há formas boas de te aproximar do sagrado e há formas más de te aproximar do sagrado. Então, embora lá entrar naquilo que já dissemos nos encontros anteriores, atenção, porque a necrofilia, e disse assim, Ian, tu estás mesmo na casa 8. Estou sim, estou mesmo em Escorpião, estou mesmo na casa 8. A necrofilia
É o que acontece à psique quando ela desiste da vida na sua dimensão erótica, viçosa. Você já viram uma cadela que tem bebés? Essa é que é a coisa viçosa. Essa é a coisa viçosa. A vida não são só morangos, também há cadelas com bebés. Portanto, a necrofilia é essa coisa, eu tenho o direito a matar e até mesmo a me matar a mim, porque eu estou na direção do grande absoluto, eu estou na direção de Deus. Isso é necrofilia. Sentem? E faz parte das infelizes técnicas de tentar voltar ao dia. Claro que no fim do percurso, tu não encontras o divino por necrofilia. Tu encontras a super coisa. E o problema é que um iniciado, ou um ser com lucidez, mas a palavra iniciado não é uma palavra aqui do World Citizen, porque eu estou a tentar que estes encontros sejam para todos, sejam para o máximo de pessoas possível. Um observador planetário é um ser que precisa perceber, eu não quero saber dos contextos. Não queres saber dos contextos, então estás a ficar um bocadinho politicamente analfabeto. Não. Eu percebo que há contextos, mas em última análise eu arranjo contextos para tudo. Repara, se alguém disser a Alexandra Melo ou a Paula Mota, depois de elas terem entrado no cemitério judaico de Praga, mas, querida, há um contexto para isto. Estes judeus também não eram nenhum santinhos. Quer dizer, esta é a frase daqui a pouco, a Alexandra Melo estava a mandar um sapato à cabeça, mas, Alexandra, se quiseres podes ligar o microfone, mas repara, se alguém chegar assim, mas estes judeus também não, sabes que estes judeus, 20 anos antes, as famílias deles, quer dizer, cuidado, porque quem percebe de inventar contextos para abrir a porta para a super coisa são os próprios overlords da super coisa. Eles são muito bons, mas mesmo muito bons, a dizer não estás a ter atenção ao contexto. Entretanto, o teu coração já está a ficar calcinado, porque tu começas a enredar-te em conversas sobre contextos, porque não queres ficar estúpida, porque não queres ter a sensação de que, eu sou a capuchinho vermelho, mas estou um bocado abstraída do lobo mau, quando na verdade tudo ao contrário. Toda a gente sabe que a pior pessoa naquela história é capuchinho vermelho, mas isso fica aqui entre nós. E tu tens aquela coisa sabes, ok, então, pois, realmente havia grandes problemas antes, e os russos avisaram durante muito tempo, e assim sucessivamente, e de repente, tu começas a entrar no mundo do cinismo do contexto, e perdes o poder da super coisa. E o que é que a Alexandra nos disse agora, Alexandra Melo disse, naquela experiência não havia espaço para conversar sobre nada. Portanto, a Alexandra disse-nos isto agora, ao grupo, naquela experiência não havia espaço para conversar sobre nada, no cemitério de Praga. Então, é preciso acordar. Nem que eu tenha que partir um prato no chão, tem um som, sabes, os pratos no chão, aquela coisa das mulheres a mandarem pratos aos homens, aquilo tem um fator mântrico. É como o choro do bebê. Eu preciso de acordar para esta sonolência de que existem razões. Porque não tem nada a ver com a possibilidade de, mecanicamente, fenomenologicamente, em termos de causa e efeito, em termos de karma, e é aquela famosa frase mais recente que é nada é o que parece. Não viram já esta frase há montes de tempo atrás? Nada é o que parece. Pois é, mas uma criança morta é exatamente o que parece.
Tu não podes olhar para uma criança morta e dizer nada é o que parece. Penso eu. E eu estou só a manipular-vos. Neste momento, quando digo uma criança morta, já estou a entrar em manipulação. Tenho que ter cuidado. Então, é preciso acordar acima e dizer assim, eu não quero saber do ovo e da galinha. É a minha posição. Eu não quero saber do ovo e da galinha. Eu não quero saber se A ou B tem mais razão que C ou D, porque se nós começarmos a andar para trás, ovos e galinhas, tu encontras ovo e galinha. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tu encontras ovo e galinha para as cruzadas. Tu encontras o ovo e a galinha para o genocídio que os astecas impuseram sobre os maias e os incas, que é um genocídio vergonhoso que se arrastou durante mais de 300 anos e que matou milhares e milhares e milhares e milhares de incas e maias. Não se fala nesse genocídio porquê? Portanto, há ovos e galinhas para tudo. Isto faz sentido. Há processos de causa e efeito para tudo. Causa e efeito para tudo. E o problema é que como as pessoas não querem ficar para trás, não querem parecer estúpidas, não querem parecer tipo, eu fui outsmarted, alguém foi mais esperto que eu, e eu agora estou a chorar esta dor, mas alguém está-me a dizer, mas não tens direito a chorar esta dor porque há mais dores no mundo. Antes e ao lado, cuidado, porque quando tu choras essa dor, tu estás a chorar a sua coisa. Tu não estás a chorar uma dor porque estás mais ou menos informado. Eu tenho convocações para meditarmos sobre a Síria que já têm 4 anos no meu mural. E tenho intervenções falando sobre o Iémen, em várias coisas da Air School em que falámos do Iémen, com 7, 8 anos, portanto, mas é muito importante tu teres o direito de sentir a super coisa, sem que a super coisa te venha dizer que tu precisas de contextualizar de infinito, porque só se contextualizares de infinito é que tens direito a sentir. Isto faz sentido. Porque um dos problemas da conversação agora é, se tu sentes esta dor, as pessoas vão dizer que és hipócrita porque não estavas a sentir a dor anterior. Da Síria ou do Iémen, quem é que não estava a sentir a dor da Síria? Toda a gente estava a sentir. Só que esta agora, ao contrário do que se possa pensar, isto não é uma dor hipócrita, isto é uma espécie de saturação. O copo transbordou. Para quem? Para nós, ocidentais. O copo transbordou. Porque eu posso dizer que no Uganda ninguém está muito preocupado com a dor na Ucrânia. Na África do Sul, ninguém está preocupado com a dor na Ucrânia. Quer dizer, não era universal antes e continua a não ser universal. Não se pode dizer que agora a dor da Ucrânia é uma espécie de campanha de marketing que deu a volta ao mundo. Não deu a volta ao mundo. Na Índia ninguém está preocupado com a dor na Ucrânia. Até porque eles têm a sua própria. Na Austrália, que são ocidentais, não estão muito preocupados com a dor na Ucrânia. Nas Fiji também não. No Senegal também não. No Zimbábue também não. No Uruguai também não. Portanto, não se pode dizer que é uma campanha mundial. É algo que nos está a atingir a nós, porque agora transbordou, rompeu. E o problema é, nós, antes de mais nada, sermos capazes de ver, isto é só uma opinião, um contributo, sermos capazes de dizer, eu estou interessado em seguir o rastro da super coisa. Acho que neste momento a super coisa nunca esteve tão cá fora. Mas já esteve cá fora no Iraque, esteve cá fora em todos os outros. Com certeza, absolutamente sim. Mas tu queres é começar a reagir à super coisa, não queres endereçá-la. Porque tu tens líderes políticos que são completamente dominados pela super coisa. Não sabem o que é a super pessoa. E se tu começas a criticar líder a líder, a super coisa faz um banquete. Faço-me entender. Porque tu estás a entrar numa espécie de trabalho de pinça
e estás a entrar numa espécie de discussão sem fim, porque em última análise por trás do líder A havia o B, e que tal o líder A herdou um contexto do líder B que por vez já herdou uma coisa muito estranha do líder C anterior a ele, até que chegamos ao... Espera aí, deixa-me ver se eu consigo recuar. Caim e Abel. E Caim matou o seu irmão. Não me interessa. Biden é Caim, Putin é Abel, Zelensky é Caim e Abel, é um trans-Caim, trans-Abel. Tu não podes é perder a visão do movimento da força coisificadora, desse cimento que mata a alma. Isto faz sentido? Tu não podes perder a visão do cimento que mata a alma. Ele vai-te distrair com discussões políticas sem fim. Entretanto, o coisificador está a penetrar nas caves e nos laboratórios e está a tornar o mundo seu. A luta de São Jorge não é contra Putin, nem é contra Zelensky. A luta de São Jorge e de Micael é contra a super coisa. Em nome da super pessoa. Porque esta despersonificação está em ato. Estão a acontecer atos, já estavam a acontecer, e agora vamos dizer, há 100 anos que estão a acontecer atos, bem, no final da Segunda Guerra Mundial, deixa-me voltar a isto. O que é que segundo a hierarquia Hitler nos deu de bandeja? Hitler deu-nos de bandeja, isso foi um grande avanço para a humanidade e um recuo inequívoco para a loja negra. Hitler deu-nos de bandeja uma percepção científica do mal. Isto, não importa o contexto, é o mal. Então, deixem isolarmos este ponto. O mal é sempre aquilo que resta depois de considerar os contextos. Quer dizer, os contextos são almofadas, são processos fenomenológicos, mas a flor do mal tem que receber um nome. Isto é o mal. Não me importa o contexto. Atenção, porque em criminologia o contexto é importante. Atenção, porque em psicopatologia e crimes psicopáticos o contexto é importante. Atenção, é muito mais grave um menino rico do Estoril andar a assaltar automóveis só por prazer do que um menino pobre da zona J. Isso tudo é real. É verdade, os contextos são importantes. Mas no nível em que estamos a falar, tu queres ver a centopeia e não queres ser distraído com as mecânicas que permitiram a centopeia saltar para o lado de cá. Isto é muito importante. Ou seja, a função São Jorge em nós, eu já falei de várias funções masculinas, Zeus, etc., mas a função São Jorge em nós é a capacidade de combater o mal, sem se enredar na dualidade. São Jorge não. Quando São Jorge ataca o dragão, atenção, eu não estou a falar do dragão nos seus aspectos benignos, afinal, nós vamos ter um ciclo do Monarca Universal, que é o terceiro ciclo em 2024, chamado o Código do Dragão, portanto há claramente um aspecto superior do dragão, mas para já o dragão, em relação a São Jorge, é Leviathan, é o coisificador. O que ele quer é destruir a alma. O que é que significa? Claro que ele não pode destruir a alma não se destrói assim sem mais nem menos. Isto não é isto. Isto não é feira popular. A alma está num nível muito difícil de tocar. Mas ele quer destruir as ligações entre a personalidade e a alma. É isso que forma a coisificação. Quando vocês veem, bora lá, vamos lá, devagar. Quando vocês veem judeus a colaborar com os nazis dentro dos campos de concentração para levar pessoas para... sabes, porque é assim, há palavras há expressões que uma pessoa, eu não sei se tenho o direito de dizer agora, tipo, os fornos crematórios, porque isto é manipulador. É preciso cuidar no usar imagens super terríveis, porque elas ajudam-nos a nos infantilizar e a nos
Nada mais fácil para manipular uma multidão do que, quer dizer, aqui somos 40, mas nada mais fácil para manipular uma multidão do que usar imagens super terríveis. Mas, nevertheless, vamos devagar, com cuidado, houve nazis que foram coisificados contra a sua própria família. E, portanto, o nosso trabalho aqui não é de ficar no nível idiótico da geoestratégia dual. Quem é que quer saber disso? O nosso trabalho aqui é se a fenda entre o bas-fond do planeta, o lugar onde mora o mal, e a superfície dos dias foi rompido, se foi aberta a porta. E se tu só és São Jorge, porque tu consegues ferir o coisificador sem te enredares na dualidade geoestratégica. Isto ajuda-nos. Tu só és São Jorge porque tu consegues ferir o coisificador sem te envolveres na dualidade idiótica, cheia de razões, cheia de jogos de causa e efeito, cheias de dominós, cheias de processos dialéticos compreensíveis, porque senão tu estás nas mãos daquela coisa. Isto ajuda-nos. E portanto esta frase do Gandalf, "You shall not pass", não é para a Rússia, não é para dizer isso à Rússia, é para dizer só que, ok, eu nem vou entrar nessa conversa. You shall not pass é coisa, eu estou-te a ver. Conseguem dizer, ok, eu estou a vê-la. Aí vem ela, com a cavalgada das Valquírias. Eu estou-te a ver. Ah, não, porque também há neonazis na Ucrânia. Não, cala-te, eu estou-te a ver. Ah, mas é que o Zelensky é um herói nacional. Cala-te. Eu vejo-te. Eu vejo-te para além das tuas máscaras. Pode ser que numa balança ética, num subplano do processo dialético do planeta, e a geoestratégia é parte disso, até possamos vir a descobrir que o Zelensky tem muito mais qualidade moral do que a fossilização, eu ia dizer putiniana, mas tenho que ter cuidado com as palavras, mas a fossilização em torno do Kremlin. Até podemos vir a descobrir isso. Not the point. Até podemos vir a descobrir que o próprio Putin acredita de uma forma incrivelmente ortodoxa que a Rússia está numa cavalgada heroica. Isso é tudo numa cota muito abaixo da posição do observador planetário lúcido. Portanto, como nunca, este é o momento de navegar sobre as águas. E esse navegar sobre as águas, ou como vocês têm a imagem de Cristo, eu não sei se a nossa realizadora, que neste momento está no Alasca, fiquei surpreendido, ela está no Alasca, está numa vila esquimó a acompanhar o nosso trabalho. Não sei se a nossa realizadora nos consegue uma imagem de Cristo caminhando sobre as águas, mas caminhar sobre as águas é coisa ou super coisificador, eu estou-te a ver. E o problema é que a personalidade da Rússia é sexto raio. É o raio mais em contacto com o plano astral, mais em contacto com o idealismo, mais em contacto com as religiões, mais em contacto com o fanatismo, mais em contacto com não é o HP, mas é como é que vamos chamar à fúria fanática do herói insensato. Porque não é o erotismo da Naisnan, garanto.
É a fúria, o que é este prazer do herói insensato, do Siegfried? Como é que lhe vou chamar? Eu acho que lembram-se do Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Aqueles helicópteros eram acompanhados pela cavalgada das Valquírias de Wagner. Há uma paixão na guerra, há um prazer enorme na guerra, há uma libido necrófila. Existe. A piada de Jung é que ele olhava para isso a fumar o seu cachimbo. Portanto, como é que nós vamos nos manter acima destas águas astrais que vão arrastar tanta personalidade russa, que é uma personalidade profundamente ligada ao simbólico, profundamente ligada ao idealismo, profundamente ligada à religiosidade, profundamente ligada ao plano astral, é sexto raio. Estudem o sexto raio e compreendem a personalidade russa. Eu não disse a alma, a personalidade russa. Ok, agora, o que é que se passa com os Estados Unidos? Bem, bora lá então partir do princípio que, bom, a NATO é só, que eu não acredito, não é a minha posição, mas para simplificar, a NATO é só um espantalho dos Estados Unidos, só para simplificar, porque uma pessoa, ok, então bora lá, ok, os Estados Unidos, porquê? Porquê que eu acho que não é um espantalho? Porque todos os países aqui têm egos, todos os países têm raios, todos os países têm almas, todos os países têm fogos internos. E, portanto, dizer que 27 países estão submetidos a um país que tem a personalidade de sexto raio e a alma de segundo raio é ignorar que os outros países não foram criados pelo Logos como objetos decorativos. Quer dizer, há um fogo francês. Há uma curtição francesa. Basta ir, não sei, à patisserie e tu percebes, bem, os franceses são grandes pasteleiros. Mas há um fogo francês, há um fogo inglês que é absolutamente magnífico. Eu tenho reverência pelo fogo inglês, nada a ver com a personalidade. Há um fogo nórdico, há um fogo sueco, há um fogo escandinavo até. E a mim magoa-me imenso que os povos incapazes de criar o Antacarana a ponte com as suas almas estejam a ser esmagados pela compressão da história, em busca dos seus fogos, estejam a ser comidos pelas personalidades coletivas. Claro que há uma personalidade sueca, há uma personalidade russa, há uma personalidade francesa, há uma personalidade inglesa. Isto magoa-me, pessoalmente, a mim magoa-me, é como se fosse um assunto de família. Há um fogo russo e há um fogo americano, mas as personalidades são a mesma. A personalidade russa é marcada pelo sexto raio, devoção, idealismo, busca do ícone, o melhor do sexto raio, quando tu encontras um ponto de desejo além de ti próprio. Imagina que tu encontras um ponto de desejo além de ti. Isto é, imagina tu dizes assim, isto é mais importante que eu. Vale a pena morrer por isto. Consegue imaginar esta energia? É militarista, é religiosa, é idealista, é passional, é vermelho rubi, como o vinho alentejano, é intensa, e está profundamente por trás do ato heroico. E a centopeia coisificadora no fundo do planeta, que está na sombra, tanto, porque essa centopeia tanto manipulou os globalistas, como manipulou os tribalistas de extrema-direita. Para ela, tanto faz. Que águas são estas sobre as quais Cristo caminha? Lembram-se do esquema que eu passei no último encontro? Tínhamos uma zona neutra que é governo. Tínhamos uma zona neutra que é governo. Abaixo da zona neutra começam as sombras a dominar. As sombras de extrema-direita, que são os tribalistas, é toda esta psicologia de clã, a minha nação é melhor que a tua, para não falar de coisas mais idióticas, como a cor da minha pele é melhor que a cor da tua pele, né? Eu nem sei como, não sei. Não sei, já não me dedico a isso, mas
naquele esquema que eu passei no outro dia, deixa-me ver se eu encontro, porque apesar de tudo, porque não? Nós tínhamos nesse esquema que, de alguma forma, World Citizen 40. Exato. Nós tínhamos nesse esquema que em algum ponto intermédio em algum ponto intermédio, este ponto aqui, democracia, valores. Neste ponto intermédio, governo, estas são as águas estão aqui. E Cristo, que eu vou passar a pôr em azul, caminha aqui em cima das águas. Ok, Cristo caminha em cima das águas. A partir das águas, deste horizonte para baixo, predomina a paixão humana, que é funda. E agora vejam como isto é importante, e agora entramos em esoterismo a sério, que é fundamentalmente o problema da humanidade, é como é que a humanidade vai lidar com o plano astral. Que qualidade é necessário fazer nascer, que não me tira o contacto com o plano astral, mas não me faz submergir nele. Quando Cristo caminha sobre as águas, sintam, porque isto é mesmo detalhado, e o texto bíblico é um texto para ser levado a sério. É melhor não ler a Bíblia se não for para levar a sério, porque, não sei, porque enfraquece certas zonas. Ok, Cristo não está a sobrevoar as águas. E os pés de Cristo, e vocês podem pôr Sofia, obviamente, os pés de Cristo tocam as águas. Ele sente a confusão, a dor, a amálgama, a paixão, a complexidade emocional e psicoafetiva, não só das pessoas, como das nações. Sim? Portanto, ele sente, ele caminha sobre as águas, mas ele caminha nas águas, ele não é um deslizador. Ele molha os pés. Portanto, o ponto a conquistar é: eu sei, eu estou em contacto, eu sinto, eu sou penetrado pelo problema, eu participo do problema com a sola dos pés, mas não me afogo nas águas dualistas, nem do sexto raio, vou mudar de cor, nem do sexto raio americano aqui, nem do sexto raio russo aqui. Porque a alma americana mostra o caminho, o termo é eu mostro o caminho, segundo raio, e a alma russa é eu ligo dois mundos, sétimo raio. Compete à alma russa para toda a humanidade fazer a ponte entre o Ocidente e o Oriente, é um assunto comum, já falámos sobre isso muitas vezes aqui. E compete à América mostrar, não é ensinar, nem martelar, nem vender. Eu vou repetir, não é ensinar, nem impor, nem vender. É mostrar o caminho. Porque a alma americana está ligada à escola solar, que é regida pelo segundo raio, e a alma russa está ligada às Pleiades, que é regida pelo sétimo raio. Mas é um pouco cedo começar a ligar nações às estrelas. Mas deixem-me só partilhar isto convosco. O fogo das nações é a precipitação no tempo e no espaço de fogos estelares que têm a ver com iniciações cósmicas intergalácticas. Então vejam o problema planetário. O sexto raio russo, o sexto raio de leste, o sexto raio do esforço da Rússia, e pode ser assim, mas porquê estás focado na Rússia? Isto não é a Rússia. Ainda no outro dia o meu filho dizia-me isso, o David, que era, pai, mas isto não é a Rússia contra a América. Por trás da Rússia está a China, está uma série de outros países, e com a América nunca se diz isso, mas com a América está o Japão, Taiwan, Canadá, o México, quer dizer, estes países fazem parte de um grande acordo ocidental que não é só a Europa e a América. Eu acrescento já 7 ou 8 países poderosos, a Austrália, o Japão, o México, o Canadá,
São países poderosíssimos que estão ligados à mesma visão do Ocidente, que é representada não só pelos Estados Unidos, como por França, principalmente no plano intelectual. Mas, sintam isto, a Rússia está sob o perigo de afundar sobre as suas próprias águas, meus irmãos. E esse afundar começa no etnos, no Dasein, como nós já falámos nestes encontros, e depois desce para a defesa do Dasein, depois entra na paranoia, e depois entra no organismo coletivo, o grupo é mais importante que tu, e depois cai nas águas finais, que é a mera biologia, defendida em nome de um ideal qualquer. E já estamos em Auschwitz outra vez. Eu posso dizer que no fundo destas duas réguas, onde vocês veem bio, estamos em Auschwitz. Enquanto que mas qual é a função da Rússia? Rememorar que existe uma ordem cósmica magnífica. E alguns dos melhores correntes culturais russas do princípio do século XX, como os cosmistas e o grupo Amaravela, se vocês puderem investiguem Amaravela, um grupo de artistas, os cosmistas, os suprematistas, a arte abstrata russa, o grupo Amaravela, eram grupos que amavam e desenvolviam uma noção de cosmos, de ordem superior. Então vocês têm, no pior, o russo é um embriagado com vodka, bárbaro, que deixou voltar ao de cima em si o velho mongol, o antigo mongol caçador. Gengis Khan, sentem? No pior, nem vamos falar, já vamos para o cinismo americano. No pior, o russo é um embriagado que deixou vir ao de cima em si o antigo Gengis Khan, o mongol, que avança pelas aldeias, viola as mulheres, mata as crianças. Percebem? Não dá, é muito mau. No pior é isso. No melhor, a Rússia é o programa espacial russo, é a Academia Russa, são os cosmistas, é a música, claro, é o sentido de ordem, ritmo, direito e religiosidade. Olha, querem saber? É o sentido de pompa e circunstância cósmico que a Rússia nunca perdeu. Portanto, a alma da Rússia é magnífica porque ela introduz um sentido de pompa e circunstância cósmicos. E a personalidade russa, se não tem cuidado, afunda-se numa embriaguez e numa orgia necrófila. Porque aquele vodka, depois quando dá para o torto, como é que tu paras aquilo? Sentem? Do lado lá tens os Estados Unidos, nos quais a mão levantada da Estátua de Liberdade. O que é que raia aquela mão? O que é que raia a palavra liberdade, que é o fetiche central do problema americano? Nos seus níveis superiores, nós já analisámos isto, este é o 9º encontro, nós já analisámos isto como o indivíduo. Grande invenção ocidental. A Magna Carta, grande invenção ocidental. O rei não entra na tua casa, grande invenção ocidental. A dignidade humana, grande invenção ocidental. Onde os tradicionais põem o rei, a vanguarda coloca a dignidade humana. Onde os tradicionais falam de valores, a vanguarda fala de democracia. Mas, portanto, todos nos níveis superiores, eles entendem-se. O Atman e o indivíduo, a alma e a liberdade, o rei e a dignidade humana, os valores e a democracia. Quando chegas aos governos é quando o problema passa de ser bramânico, isto é sacerdotal, e começa a ser atraído pelos níveis da guerra, do poder político, dos kshatriyas, e se não temos cuidado, os vampiros das grutas secretas da Montanha Negra começam todos a infiltrar-se pelo edifício humano, seja pelo 6 vermelho, seja pelo 6 amarelo. Mas começam a vir todos ao de cima. Os trolls, coitados dos trolls. Os orcs, tanto sobem, tanto se infiltram pelo edifício de tradição primordial, como se infiltram pelo edifício globalista. O que eles querem é ficar para fora. De onde que vocês sentem Cristo, isto é, todo o iniciado, todo o discípulo, todo o indivíduo, todo o operador planetário, está
caminhando acima daquelas águas. Isto é, ele tem que demonstrar a compatibilidade entre o 7º raio russo e o 2º raio americano. Demonstrar. E tem que denunciar o grave afundanço da psique de leste e russa nesta sequência etnos para defesa para paranoia, organismos coletivos, clã, tribo, militarismo e daí a bocadinho estás na extrema-direita. Sentem? E tem que demonstrar que esta coisa da América facilitar o egoísmo e chamar ao egoísmo indivíduo, o egoísmo não é indivíduo. Na verdade, o egoísmo já é protobiológico. O verdadeiro indivíduo tende para não ser egoísta, porque é um indivíduo. O egoísmo é porque tu tens algum medo e por trás do medo há a sensação de entropia, de falência de sistemas. E, portanto, o Ocidente tem que aprender a criar indivíduos e a combater o egoísmo. Se não fizer isso, do ego e do egoísmo cai no vazio, que é aquilo que nós já sabemos do deserto do real e que já passámos por aí, dos Derridas e todo o processo pós-modernismo. Pós-moderno. E se não temos cuidado, vêm as multinacionais coletivistas e comem toda a gente. E atenção, eu gosto de multinacionais. Por exemplo, isto é um Kindle. Um Kindle, estava em promoção. Pronto, repara, estão aqui mais de 200 livros, dentro de uma coisinha que parece, não sei, um chocolate branco. Não, nenhum problema com tecnologia, nenhum problema com multinacionais, mas não há indivíduo, então há vazio. E se tu compareces ao poder das multinacionais vazio, não te admires que elas absorvam como se fosse uma pipoca. Tu não tens peso. Como é que se combate as multinacionais? Com a mesma moeda ocidental. Qual é a moeda ocidental que combate as multinacionais? O indivíduo como uma definição ontológica do ser humano. Mas não é o individualismo, é o indivíduo. Eu tenho um ângulo secreto da realidade que me compete a mim manifestar, ele não pode ser engolido pelo grupo. E como é que se combate? Sentem? É o indivíduo que diz, é o indivíduo, e vejam como isto teve iminente, nas conversas de Facebook e das redes sociais nos últimos 2 anos. O indivíduo, o meu direito, eu não me submeto ao grupo. Pois, mas não vou entrar por aí, porque agora tinha uma série de ramificações, mas se então não quer chegar, é o indivíduo que diz à multinacional, stop. Mas é o indivíduo que preserva a qualidade das multinacionais. Porque senão tu vais ter que decidir que todas as multinacionais são negativas. Isso é idiótico. E como é que tu combates a queda no tribalismo anti-ocidental? Portanto, há globalismo, tribalismo. Como é que tu combates estas nações todas a lutar pela sobrevivência dos seus ecos locais e a tornarem-se militaristas, de extrema-direita, xenófobas, que excluem a diferença? Não sei se vocês perceberam o que se passou na Hungria. E França teve por uma unha, por acaso eu no outro dia trilhei um dedo, trilhei. França teve por uma unha negra. Como é que tu combates isto? Claro que se há um direito a não integrar uma força coletivizante globalista, tu tens que saber muito bem o que estás a fazer, e só a tradição primordial é que pode iluminar o lado sombrio da personalidade da extrema-direita, ou das direitas. Sentem o que eu estou a tentar. E eu estou a chamar ao ser que está acima das águas, onde se move a centopeia, porque agora vou mudar para preto. Onde é que está a centopeia? Onde é que está o coisificador? O coisificador anda aqui embaixo, meus irmãos. Ele anda aqui embaixo. Este é o coisificador. As patinhas dele. São as patinhas da esculpendra coisificadora. Ela está aqui embaixo. E, portanto, tu precisas de usar o 7º raio russo para equilibrar o 6º raio passional, astral, primário, russo. E precisas de usar o 2º raio americano
para equilibrar, compensar e curar o sexto raio primário, capitalista, cheio de colesterol, de egoísmo, de invasão de outros países, paranoia americana. Não os vou chamar paranoia russo. A América é vazio. A América tem um problema de vazio e a Rússia tem um problema de paranoia. Sentem que é diferente? Portanto, nós temos que usar as almas dos países para curar as suas personalidades que perderam o centro. E estamos a chamar Cristo, ou aquela figura azul, o que caminha sobre as águas. E para nós hoje caminharmos sobre as águas, em que tu não podes dizer uma coisa que as pessoas não vão criar um hipercontexto, estou a falar por mim, eu preciso dizer, eu não estou nada preocupado com geoestratégia. Geoestrategicamente, toda a gente tem razão e ninguém tem razão. How about that? Aquele país fez 154 crimes de guerra. É horrível. E aquele país fez 700 crimes de guerra. Então, o país que fez 700 crimes de guerra é pior que o país que fez só 154, ou as cadeias de comando funcionavam melhor? Por isso eu não tenho paciência para andarmos a contar crimes de guerra, porque imagina que o exército de um país tem muito melhor capacidade de os generais impedirem os soldados que já perderam a cabeça, porque entretanto a super coisa instalou-se no seu cérebro reptiliano. E há países eu acredito, por exemplo, tu agora tens dois exércitos formidáveis que é preciso ter atenção, que é o exército finlandês e o exército sueco. É preciso ter atenção, são exércitos absolutamente formidáveis, que nunca pertenceram à NATO, nem nunca pertenceram ao Bloco de Leste. Se tu tens boas cadeias de comando, tenta ver. Se tu tens boas cadeias de comando, provavelmente vão acontecer menos crimes de guerra. Mas é um problema técnico, não é? E tu podes ter países que têm mais cadeias de comando, aquilo desagrega-se tudo, e de repente o general, que em princípio deve ter alguma coisa não satânica, o general perdeu o contacto com os soldados, e os soldados foram todos comidos pela super coisa. E quando se dá o amok, quem é que leu? Stephen Zweig, Amok. Quando se dá o amok, a loucura dos soldados dos baixos rankings, acontecem coisas que nós nunca queremos sequer repetir com palavras. E que não... Portanto, o que é que me interessa se um país tem 700 crimes de guerra e o outro tem só 250 e o outro tem 220 e o outro tem 10 mil? Se calhar o que tem 10 mil, se calhar tem uma propensão um bocado mais crazy para a centopeia, mas todos deixam entrar a centopeia. Se nós entramos em conversas desta dualidade, é a minha opinião só, e se não se invita, tu és neutro, tu podes perfeitamente dizer, mas eu, apesar de tudo, apoio este governo circunstancialmente e apoio estes líderes circunstancialmente, e compreendo este governo e estes líderes circunstancialmente. Isso não quer dizer que tu sejas cego para o problema oculto de que a grande questão aqui não é quem é que tem razão ou não tem razão, nem o número de crimes de guerra. É que se não temos cuidado, a centopeia daqui a bocadinho está a bater às portas da Bélgica. André, come on. Ok, peço desculpa. Se não temos cuidado, daqui a pouco a centopeia está a tentar bater às portas da Polónia. Portanto, a nossa capacidade é olhar para a centopeia e dizer, eu estou-te a ver. Não me interessa se vens vestida de ucraniana ou se vens vestida de russa, eu estou-te a ver. Pode ser que a Rússia tenha sido ludibriada pelos overlords para abrir a porta. Como é que isso foi feito? Por causa da paixão de sexto raio, da alma coletiva russa, que é focalizada, porque a magia funciona assim, no presidente. O presidente focaliza o raio da nação. Eu desconfio que Portugal também é um país de sexto raio, a nível da personalidade. E agora vou partilhar uma coisa que nunca partilhei com ninguém.
para terminarmos por hoje, e isto é estranho, vejam lá se faz sentido, porque nós somos somos seres de amor, somos seres moderados. Eu acho que nós temos uma personalidade de sexto raio, com muito segundo raio, Portugal, com muito amor e sabedoria, mas fado, Fátima, vinho, futebol, sexto raio. Não é? Mas eu desconfio e vou pedir ajuda para perceber melhor e que Portugal, ao nível da alma, é um primeiro raio. Vontade de poder, daí a noção do império. O império do Espírito Santo é o governo espiritual do mundo. Isso é primeiro raio. Mas a alma, o modus operandi, o conjunto de idiosincrasias, de hábitos populares, a nossa gastronomia, a nossa cultura, etc., tende para o raio da devoção, do desejo, do idealismo, do êxtase, que é o sexto raio. Sentem? Eu não posso garantir nenhuma coisa nem outra, porque enquanto que estes raios da Rússia e dos Estados Unidos foram comunicados pelo mestre tibetano Alice Bell em 1924, 25, não, mais tarde, eu agora não tenho a data, mas talvez 1937, 38, seria incrível se nós conseguíssemos perceber os raios da nossa nação. Eu acredito que Portugal é um país de sexto raio na personalidade, ou segundo raio na personalidade, e primeiro raio na alma. Isto é, Portugal tem, nos níveis não históricos, não dialéticos, que é a alma, uma vocação irreprimível para conduzir o mundo para o governo espiritual da Terra. E isso é política hierárquica. Primeiro raio. Se vocês virem o sumo da arte portuguesa esotérica, ela não vibra quarto raio, como os persas. Ela não vibra terceiro raio, civilizador. Ela vibra, se vocês forem ao Lima de Freitas, ou eu sei que o padrão de descobrimentos, porque é que o padrão de descobrimentos transformou-se num objeto polémico, mas se vocês forem aos ícones de Portugal, eles emanam fundamentalmente império, primeiro raio, do qual a sombra do primeiro raio da alma, numa personalidade de sexto raio, deu o nosso colonialismo e o nosso imperialismo. E acontece que Portugal, e acompanhe-me aqui, e o que eu vou dizer não é agradável para o meu colega Ventura, acontece que Portugal, Ventura, tem imensa pena, eu digo colega porque temos o mesmo nome, mas Ventura tem imensa pena, mas Portugal já viveu o seu ciclo de sombra. Eu percebo-te, eu compreendo, sei de onde vens, sei quais são os materiais, sei quais são os materiais que te impulsionam, conheço o teu combustível, percebo o teu problema, e olha que eu não estou a falar em nome do André neste momento. Percebo o teu problema, percebo de onde tu vens, percebo o problema da extrema-direita portuguesa, mas, meu caro Ventura, Portugal já cumpriu o seu ciclo de sombra. Portugal já assassinou tudo o que tinha a assassinar. A projeção do império da alma na personalidade corrupta de sexto raio do português boçal, que foi, eu preciso ter cuidado, porque colonizar não é só mau, há bom colonizar, há bom interagir com outros povos, eu não posso insultar os colonizadores, mas há muita violência, há muita idiotice, há muito abuso do africano, há muita incomunicação intercultural, há muita, sei lá, até a eugenia, quer dizer, há muita paranoia, mas Portugal já babou, André, ok, Portugal, a sombra do império nas águas sujas de Portugal já está feito, isso nunca mais vai voltar a acontecer.
E é por isso que Portugal está à frente de muitos países, não é porque consegue concatenar grandes quantidades de tecnologia em pequenas superfícies de plástico, mas Portugal está à frente de muitos países porque Portugal já cumpriu o seu ciclo de sombra. Portanto, André Ventura, chegas tarde. O que agora temos a fazer é purificar esta água de sexto raio, portanto, desfutebolizar Portugal, desfadizar Portugal, desfatimizar no seu sentido fascistoide, imobilizante, devocional, idiotizante, até mesmo da mulher portuguesa, Fátima, libertar Portugal destas escolas e destes adesivos tóxicos de sexto raio, trazer o segundo raio para a alma de Portugal, desculpem, trazer o segundo raio para a personalidade de Portugal, transferir Portugal do sexto para o segundo, e quando Portugal atingir um verdadeiro segundo raio, o primeiro raio do Império pode-se projetar com toda a segurança sobre a personalidade portuguesa. Então não teremos um país, não teremos um Agostinho da Silva, teremos 12 milhões de Agostinhos da Silva. That's the whole idea. O que é o Agostinho? O Agostinho é a personalidade de sexto raio purificada, a formação filosófica de segundo, e depois pelo poder do Império projeção-se na personalidade do filósofo. E esse é o nosso caminho. Eu estou a conseguir ser claro? E agora vejam as coisas. A Rússia tem um problema de cosmos, de representar o universo. A América tem o problema de mostrar o caminho. Não é impor, é mostrar o caminho. E Portugal tem um problema de império. Portugal tem um problema de governar. E eu não faço a mínima ideia do que é que isto quer dizer. Nem estou preocupado, até porque neste momento já é 11h15. Ficamos com isto dentro de nós. Imenso. Eu estou muito preocupado com isto. Como é que a alma dos Estados Unidos e a alma da Rússia vêm ao de cima, nesta confusão toda de sexto raio? Como é que Portugal prepara os seus corpos para a ideia de império? E império sempre foi a palavra usada para definir o fogo português. Império sempre foi a palavra usada para definir o povo português. Se mostrar o caminho, portanto, liberdade é a palavra-chave do fenómeno americano, e se ligar o Ocidente e o Oriente é o problema, e a ordem cósmica é o problema-chave da psicoletiva russa, do fenómeno russo, a palavra-chave do fenómeno português é a palavra império, que é uma palavra perigosíssima. Mas eu volto a reiterar, e isto é para a nostalgia da extrema-direita, que no fundo está a tentar chegar à tradição primordial, mas está constantemente a tropeçar nos objetos do passado. Portugal já cumpriu o seu ciclo de sombra. E na verdade, e agora vou dizer uma coisa estranha, quando Portugal se retira em paz, com alguma injustiça, para com o processo de descolonização e para com pessoas que tinham lá a riqueza e vidas construídas. Não estou a dizer que foi perfeito. Muito pelo contrário. Mas quando Portugal se retira em paz das ex-colónias, Portugal fecha o seu ciclo de sombra. Portanto, vamos celebrar. Precisamos de uma data especial hoje para celebrar. Tipo, ontem foi 25 de Abril. Vamos celebrar que Portugal não está mais sob a influência, esotericamente falando, e em termos dos ciclos, o guardião do umbral português foi, na fase expansionista, o Adamastor. Eu não terei medo do que está para além do cabo das tormentas, e eu vou transformar o cabo das tormentas no cabo da boa esperança. Esse é o fenómeno oculto de Portugal como uma força moderna. Permitam-me dizer uma coisa, não é só Leonardo que faz a modernidade, não é só o Magna Carta que faz a modernidade. Portugal é profundamente moderno quando ao mesmo tempo que encolhe as caravelas, a nossa caravela é mais rápida e mais pequena, é uma caravela de Fórmula 1, quando ao mesmo tempo que encolhe as caravelas, vai para os sítios mais perigosos e inventar caminho. É parecido com o CERN na Suíça.
Portanto, no ciclo de expansão, Portugal tem que enfrentar o Adamastor, tem que enfrentar o desconhecido, o guardião do umbral de Portugal no ciclo de expansão é claramente o Adamastor, ali dizer tu não passarás ou Vasco da Gama, sei lá quem tu és. E Vênus ajudou Vasco da Gama e correu bem, nós conseguimos chegar à Índia, whatever. Mas Portugal na fase final, que é na fase de retornar a si, depois do ciclo de expansão, depois da adolescência heroica do quinto Oitocento português, depois da adolescência heroica do quinto Oitocento português, vem a maturidade e a tomada de consciência do século XX português. E na tomada de consciência do século XX português tens alguns motores poderosos, Fernandes Pessoas, Teixeiras de Pascoais, Sampaios Brunos. Eu não quero entrar nessa amálgama, porque daqui a pouco estamos aqui a fazer erudição à volta do esoterismo português, que é uma coisa incrivelmente focalizadora. Mas quando Portugal é chamado a regressar a si, ele entrega as terras, não sei se já fez a penitência da dor que provocou, mas também é preciso cuidado, porque a Europa e Portugal não são os únicos autores de dores neste planeta ao longo dos séculos, mas ao entregar as colónias, Portugal regressa a si como ermita. E nós entramos nos 50 anos do ermita. 50 anos de ermita. E o segundo Adamastor é: entregas as colónias ou não? E agora eu quero me abstrair das teorias de conluio mundial, eu não gosto da palavra conspiração, das teorias de conluio mundial que dizem que, não, a NATO, é que a CIA, no outro dia, ainda hoje e ontem, estive aqui com o meu sobrinho, irmão, já fez histórias. Não, calma. Entregas e Portugal entregar voltou a si. Quer dizer, nós tivemos um ciclo de sístole, já não sei, agora vou trocar porque eu não percebo nada de cardiologia, mas tivemos um círculo de sístole e depois tivemos um ciclo é o contrário, ou seja, o sangue foi e depois tivemos que voltar ao coração. E há 50 anos que nós voltámos aqui. Isso para mim significa que Portugal aceitou a purificação das suas águas e, portanto, o próximo grande problema é como é que a ideia de império e o que é que ela implique do ponto de vista esotérico se projeta nos corpos físico e emocional da alma, da nação portuguesa. Muito obrigado.